Olá, eu sou a Larissa Alves e bem-vindos ao podcast Autoria em Debate, um programa que procura aproximar o direito da inovação, da tecnologia e da indústria criativa. Hoje eu tenho aqui comigo como convidada a Victoria Kubiak, que é jornalista e produtora multimídia, fundadora da Cajuína. Bem-vinda, Vic. Tudo Obrigada, bem? Larissa, tudo bem? Então tá, Vic, por favor, se você pudesse apresentar um pouquinho para gente o teu Claro. trabalho. Primeiro, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. E, enfim, eu sou a Victoria Kubiak, eu sou jornalista, produtora multimídia, tenho a Casvina, que é uma agência independente, onde eu faço marketing digital, estratégia de marketing digital para marcas. Então, a partir disso, da estratégia que também tem a produção multimídia, onde trago vídeos com estratégia, como aumentar ali o engajamento, o alcance no Instagram e como as marcas vão se posicionar no mercado. Excelente, gente. Até para quem quiser ver um pouco do portfólio da Vicky, é só entrar no meu Instagram, que foi ela que criou toda a identidade visual e todo o canal quando eu quis assim entrar, né, nesse mundo das redes e do digital. Vicky, você está falando né, dessa estratégia, desse conteúdo estratégico para marcas, para clientes, para pessoas, profissionais e serviços. Antes da gente ver um post final, eu sei que tem um enorme trabalho estratégico por trás disso daí. Sim. Então eu queria ver com você, na tua visão, por onde que isso tudo começa? A estratégia, ela começa a partir de uma análise. Se você já tem um histórico de publicações numa conta, digamos que vai ser uma conta pessoal, de branding pessoal, né? Uhum. Você faz uma análise de quem você atingiu com o público que já atingiu no passado. Então, o que você construiu daqui para frente vai ter base no que você já fez antes. Então eu analiso quais conteúdos em si eles performaram, qual que teve o alcance melhor, qual teve mais comentários, e a partir disso eu faço os modelos, porque a partir desses são modelos de conteúdo, a gente consegue replicar eles e eles vão sempre ter mais resultado que criar um modelo novo. Sim, sim, com certeza. E eu lembro quando a gente, né, quando eu te procurei para poder fazer a minha identidade, Sim. meu canal e tal do Instagram, eu lembro que você me mandou um formulário que eu achei super interessante, porque me fez refletir sobre qual que era o meu público, que tipo de abordagem que eu queria, qual o conceito, assim, né, de Larissa enquanto advogada e serviços advocatícios e tutoriais, consultoria e etc., aulas, qual seria a minha persona ideal e o meu posicionamento diante do conteúdo que eu queria divulgar. Então, eu lembro que eu te mandei um tanto de referência, de gente, mulheres, profissionais que eu achava interessante, e aí você me mandou de volta várias opções de cor, de Pantone e etcétera. Até que você falou uma coisa do que eu achei super interessante, assim, para não usar o preto preto, para usar o Um preto mais fosco. fosco e para usar o branco, um off-white ao invés do branco e tal. Então eu queria ver essa questão da estética, né, como ali produtor e tal. Como é que funciona essa estética numa linguagem de posicionamento? Primeiro a gente vai montar essa persona, então eu mando esse briefing para você para entender como que você vai se comunicar, o que você vai comunicar também. E como você quer ser vista, isso é importante. Então a gente faz um benchmark, que é isso que você falou, eu mando esse briefing e eu peço para você profissionais que você admira, seja aqui brasileiros ou até da gringa às vezes, Sim. para ver como outras pessoas em outros contextos também se comunicam. E a partir disso a gente vê também a parte estética, como essas pessoas trazem também a parte estética para a advocacia, para, enfim, comunicação, diversos nichos. E tem assim, isso aí é uma curiosidade, assim, nem tá muito na nossa pauta e tal, mas tem alguma questão, assim, de coloração, cores tal, cores mais quentes para um determinado segmento, cores mais frias para um outro determinado segmento? Eu sei que eu tinha feito uma plataforma de registro na blockchain, aí deu para mim assim:
Ai, para tecnologia é bom um preto, um cinza, um branco e uma cor mais neon e etc. Que para Autoria em Debate não foi a Vicky que fez ainda, tá, gente? Então essa fui eu mesma que fiz e não tá no melhor resultado, não. Mas tem alguma identidade visual assim que funciona mais para Sim, qualquer segmento? sim, exato. Depende do segmento, por exemplo, o seu realmente é algo mais sóbrio, você fala de advocacia, então também tem como trazer cores secundárias além desse preto e do branco. Como a gente falou, não precisa ser um preto cru ali, um branco cru. Para a tela vai ser mais interessante do que ficar mostrando no o chapado, né? Vai Sim. dar uma identidade diferente. Mas, por exemplo, assim, Netflix, ele já você vê o preto e o vermelho, você já identifica que aquele tom é o Netflix, não precisa ter o N ali. Então a gente, pelos tons, ele vai já pegando o que vai construindo como marca, como autoridade também, de alguma forma. E até no Netflix, que esse exemplo que você deu, tem até a estética sonora, né? Porque você escutou "dan-dan", você já Exatamente. sabe o que que é, o que Uhum. que é. Esse é branding sonoro também, tem bastante isso, né. Brand sonoro? É. E o que que é esse brand sonoro? É como se fosse o É, como a Alexa, sabe, também tem o toquezinho dela que vai mandar, então eles produzem realmente sons para uhum. representar a marca, para também ter esse clique aí que a pessoa vai lembrar só ouvindo o som. Por exemplo, a Globo, né, quando tem a tan 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 ixi, vai dar problema de direito autoral aqui para mim, mas tem também essa estética sonora, né. Eu queria entender aqui que a gente colocou esse storytelling visual e textual, que é as narrativas que constroem valor. Como que funciona essa questão do storytelling para uma marca, para um cliente, como eu fui sou seu cliente, mas como que funciona essa questão? Bom, primeiro você vai ter que entender qual o posicionamento da sua marca, ver o público que você quer atingir e como esse público se identifica. Então, o storytelling, tanto, na verdade, a identidade visual se chama ali linguagem visual e linguagem verbal. Então, na linguagem visual vai entrar a identidade visual, é como você se comunica. Então, a partir disso, você monta o seu logotipo, onde vai ter que tipo de cores são os fundos, quais cores são as secundárias, onde você vai usar cada cor para cada editorial de conteúdo. Então, a partir disso, mas sempre também fazer essa pesquisa de público, qual público se identifica mais. No seu, por exemplo, a gente trouxe aquela estética de revista. Sim. Então, essa estética de revista também está sendo bem usada para trazer conteúdo mais aprofundado, para maiores textos, mais conteúdo de autoridade mesmo. Então, são esses detalhezinhos, assim. E é curioso, né, eu acho que também que a gente não tinha conversado muito disso, mas me veio um insight da questão da produção de conteúdo, né, do design, da produção e etcétera. Cada plataforma tem um direcionamento diferente, né, de umas vídeos mais curtos, a outra estética é super importante ali de ver e tá bonito. Se eu for pegar o LinkedIn, são artigos e etcétera. Então, assim, cada uma tem uma narrativa, né, para ser Exatamente. construída, de forma diferente, né. E o comportamento, assim, do público? Porque vamos supor, assim, tipo, no meu canal, por exemplo, não é um canal que tem muitos seguidores, é um canal relativamente novo ainda, é uma produção de conteúdo nichada, né, que é ali Exato. mais um público criativo, creators economy, artista, ou advogados que, sabe, são mais generalistas e estão ali buscando alguma informação da parte da advocacia ligada à propriedade intelectual e direito autoral. Eu queria entender um pouco dessa lógica do comportamento, assim, que a gente tinha falado dos algoritmos e etc. Como é que esse comportamento das pessoas dentro das plataformas te faz pensar nesse conteúdo e nessa estética?
A gente tem que analisar o comportamento do público a partir do segmento mais próximo do seu. Então, você vai realmente fazer a pesquisa de benchmarking e ver quem é que interage nos perfis, que tipo de conteúdo essas pessoas consomem mais, e Uhum, você vai aplicar isso para você. Então, o conteúdo proprietário, ele vai te dar autoridade de mercado, mas para você ter alcance, o ideal são as collabs, você fazer parcerias, que isso vai conseguir também mostrar para outros públicos, né, o seu trabalho. Então, eu já te falei também essas collabs e tal, é onde vai apresentar o seu trabalho para outras pessoas e o público delas vai entrar para o seu canal e vice-versa. Então, o participativo, colaborativo sempre é o melhor. perfeito. Vamos fazer uma collab na hora que a gente for postar esse nosso podcast aqui, Bora. né. Vamos lá. E é curioso isso, assim, nessa métrica e tudo mais, porque tem todo um sistema, né. Eu lembro que quando a gente estava fazendo o meu planejamento de postagem e tudo mais, você me apresentou uns as métricas, assim, de: "Olha, tal horário é o melhor horário para postar e tal dia é o melhor dia para postar em tal plataforma". E como é que nessa análise, né, vamos fazer essa análise algorítmica e análise de métrica também. Como que você usa essa métrica para ajustar os seus a sua produção de conteúdo para os clientes? Bom, na verdade tem que fazer bastantes testes, muitos testes para entender os horários, então você vai ter que testar vários horários até entender como vai estar o seu público mais ativo. E depois, realmente, na plataforma, depois de fazer muitos testes, você vai entender quando, que horário, que seu público está mais ativo. Às vezes é mais 6 horas da noite, porque as pessoas estão saindo do trabalho, já abre o celular, já quer ver o que está acontecendo. Sim. Aí pessoas, por exemplo, que querem ler mais, tem aquele hábito de jornal, sabe? De acorda para ler o que está acontecendo no mundo. São conteúdos mais aprofundados. Então, é mais entender o que que vai ser passado ali e fazer esses testes para aplicar em cada tipo de conteúdo, mas a base é realmente fazer conteúdo de qualidade. Sim. O horário, tipo assim, se você fizer um conteúdo de qualidade, ele vai entregar de qualquer forma. Uhum. Você tocou num assunto muito interessante aqui, que é essa questão da rotina do jornal, né, que é aquela, rotina de acordar enquanto está fazendo café e ver o que está acontecendo no mundo, e da rotina do pós-expediente, né, do sair do trabalho e etcétera. Então, assim, imagino eu, né, eu queria ver contigo, que para quem posta conteúdo eu convidei uma semana atrás ou essa semana, eu convidei uma influencer para vir para cá e ela falou: "Olha, eu tenho que ter constância, eu tenho que postar todo dia". Então ela postou aqui vários posts e tal, e ela falou: "Preciso da constância para o meu público estar sempre engajado". Na parte de conteúdo mais robusto, talvez é interessante aquela postagem de um artigo do LinkedIn, por exemplo, não sei se a plataforma aqui vai cortar por eu estar falando o nome de outras plataformas, mas ser postado pela manhã. Um conteúdo já mais um reel mais tranquilo, falando de algum case, no meu caso, de plágio, cópia, eh, coautoria invasiva, alguma coisa assim, ser postado mais no final do dia que a pessoa pode ir assistindo. Faz sentido? Faz sentido, sim. É. Mas como eu falei, assim, o ideal é realmente fazer essas collabs e tal, analisar na plataforma mesmo como vai ser, assim, essa interação do público. Mas o ideal, porque a collab é ela que vai dar esse direcionamento até você ter um alcance. E eu ia te falar, por exemplo, assim, sim, você precisa ter constância, é importante, a plataforma indica isso, senão você realmente vai perder o seu, digamos assim, o seu algoritmo, assim, a constância, ela impacta em como vai entregar, ela impacta como as pessoas vão comentar ou não, se vai ter like ou não. Então, mas tem esse tipo que é mais para influencers mesmo, mas também tem esse viés do slow content, que é algo que eu gosto muito, que é um conteúdo mais aprofundado, um conteúdo que você vai conseguir trazer um storytelling
mais robusto realmente. Sim, eu lembro que você usou essa expressão, o slow content, assim. E ontem eu estava dando uma aula e surgiu um termo que eu estava estudando que eu achei muito interessante, é a economia da atenção, que a gente saiu da economia da publicidade, né, que era dos espaços publicitários e etc. E hoje em dia a gente tem essa economia da atenção, que é o tempo, as métricas, né, algorítmicas, assim, que é o tempo de que uma pessoa fica no seu perfil, é o tempo que ela assiste um reel, o tempo que você do engajamento, você postou alguma coisa e teve aquele retorno. Então, eu estava estudando isso para a questão de contratos, de publicidade e parceria com creators, né, de marcas e creators. Mas a gente evoluiu para esse universo hoje em dia, para essa era da atenção mesmo, né? E aí, diante dessa minha fala aqui, eu queria entender como é que você usa as métricas e os dados para ajudar a estética, a narrativa e a estratégia de forma contínua. Você falou isso da atenção, realmente. E, enfim, na plataforma, hoje em dia, a gente está competindo com muita gente o tempo inteiro. E o algoritmo ele vai entregar, agora ele está mais nichado. Então, não sei se você já viu, você começa a dar like em algo, de repente É vai tudo. aparecer tudo para você. Então, hoje em dia, você tem que cuidar também onde você dá like, Uhum. aparece quem vai dar like, mas o seu feed vai ficar Meu minado. feed é só gato, só Entendeu? gato, só gato. Gato, Você gatinho, começa gato, às a vezes ver aparece um uns memes macaquinho. de gato. Então, é um pouco disso. E a questão da métrica, ela vai começar a indicar realmente essa parte mais nichada. Mas a questão da atenção, por exemplo, uma coisa que faz muita diferença é essa estrutura, né, da estratégia do vídeo, do roteiro do vídeo. Então, os primeiros 5 segundos, eles são importantíssimos. Você que tem que trazer um gancho, você tem que trazer uma frase que vai resumir o que você vai É, falar uma no final. pergunta assim, né? De tipo, Exatamente. você sabe como eu ganhei 1 milhão em um. É da sua época esse? É, o ideal é a gente não fazer Dá- clickbait, É. que é só para chamar a galera, mas dá para fazer bastante Sim, coisas diferentes. Até que esse negócio, eu acredito que agora, pela questão da IA, inclusive, tudo está muito fácil de fazer. sim. Então, o que era antes muito difícil, como filmes, que comentei com você, tipo Star Wars, fazia aquelas maquetes, demorava meses e meses para produzir, isso aqui agora na IA fazia um prompt. É, sim. Então, se tornou banal. Então, o ideal agora, o movimento é tornar real. Então, quanto mais estilo de vida, backstage, quanto mais mostrar rotina, entrevistas com pessoas reais, falando de Sim. questões reais, isso vai chamar muito mais atenção agora, porque realmente senão vai ser só gatos e memes. É, sim, sim. E você comentou uma coisa bem interessante. Eu fui num congresso há uns tempos atrás e uma das advogadas, ela estava fazendo, gente, ela usou o termo, quando filma o dia inteiro, a história do dia inteiro, assim, e ela falou, olha, eu produzo muito conteúdo robusto, né? Conteúdo de direito, e a parte dela é família, eu acho. Mas o que dá mais view, o que dá mais like, o que dá mais engajamento é a minha rotina do dia a dia. Acordei 5 da manhã, fui para academia, tomei banho, fiz maquiagem, peguei o ônibus de sei lá da onde até São Paulo. Então, assim, esse tipo. E até a gente mesmo, né, enquanto espectador, assim, a gente gosta de saber que as pessoas são humanas, né? Exato. Exatamente. E a questão dessa do conteúdo, para não ficar, eu indico bastante fazer, por exemplo, pelo menos 3 editoriais de conteúdo, um mais robusto, mais aprofundado, outro médio, até algo mais fácil de fazer para o dia a dia, que vai ser mais tranquilo, vai ser uma foto, vai ser contando o que você fez, algo mais também de estilo de vida. Uhum. E depois algo que vai ser realmente mais fácil de consumir, porque às vezes as pessoas não querem pensar muito também. Elas só querem ouvir algo de entretenimento, ela não tá ali às vezes para se informar. Então tem que dar essa alternada entre esses conteúdos. É, e o que eu vejo, assim, essa alternada, assim, é essencial, até porque, né, depois que eu comecei eu mesma a fazer meu conteúdo, eu vi assim, gente, eu tô fazendo só carrossel chato. Que, assim, se eu fosse olhar no post de outra pessoa, talvez eu não ficaria naquele carrossel de 10 posts e etc. Qual que é, né,
a intenção disso daí. Então, de repente, com story ali e etc., você transmite o conteúdo de uma forma muito mais humana e muito mais acessível para quem tá mais tranquilo. E isso, né, da jornada, vamos falar do CX aqui, que é o Customer Experience. Essa experiência do cliente, né, da estética, da voz e da jornada integrada. Eh, Vamos falar um pouco do branding, o tanto que o branding é importante antes do produto e antes do lançamento, e do impacto também da estética na confiança e na percepção do valor. Vamos falar um pouquinho disso na prática, assim, na prática, como é que constrói esse branding e como que é fazer isso de uma forma eficaz? A identidade visual, basicamente, você precisa montar uma identidade do qual você vai ser reconhecida de uma forma fácil. Então, realmente, montar um carrossel que a pessoa vai entender que a capa vai ser naquela estrutura. No próximo post que você fizer naquela estrutura, a pessoa vai entender já que é um conteúdo da Larissa, porque ela já segue essa estrutura e ela mantém essa estrutura. Isso é bastante importante na questão visual. A parte de identidade visual, ela tem que ser transformada para o digital também, não é algo que você vai usar, só para sua publicidade, para o seu marketing, ele tem que ser transformado, porque o Instagram, enfim, eles têm a sua estética específica, então você tem que entrar nos guidelines do Instagram, Sim, entender quais são como que o Instagram vai, sei lá, coisas básicas de, user experience, de não cortar a legenda, não colocar onde está em cima da plataforma. E a plataforma lê isso. Se você sim. cortar a cabeça da pessoa em foto, na capa do Reels, são esses detalhezinhos assim É. que fazem diferença. E o Instagram trocou, né, o formato ali. Eu sei que o meu estava todo bonitinho, de repente ficou todo desconfigurado. Tanto do perfil da advogada, quanto o pessoal, que eu tinha toda uma estética interessante, o perfil fechado e tal, mas trocou e acabou com toda essa integração. E na questão de pertencimento, né, a gente falando ali na gestão e no impacto. Qual que é o maior equívoco de quem tenta formar uma comunidade, assim, sem uma base e sem uma narrativa sólida? O maior equívoco é falar sozinho, digamos assim. E o que que eu digo sobre falar sozinho? É não transformar o seu perfil num catálogo. Não vai ser só serviço e produto. Você vai trazer os assuntos, enfim, as pautas que já são do universo do seu cliente, do seu público-alvo. Então, a partir disso, você vai conseguir definir alguma dessas métricas, digamos assim. Entendi, entendi. E então esse senso de pertencimento que a gente está falando é pertencer à comunidade, né? É o que você falou, não virar o cardápio ali É de. conversar com as pessoas. A gente fala, né, que o social media, redes sociais, a gente esquece que não é só vídeo, não é só texto, não é só stories. Tem que ter pessoas, é o social. Então, para ter um grande engajamento, você vai ter que conversar sempre com as pessoas e tentar fazer isso de uma linguagem mais calorosa, mais humana, mais personalizada. E isso é investido não só com influencers, né, e profissionais, mas também em grandes marcas. Porque a gente vê, por exemplo, Netflix, Nubank, que mais? Deixa eu ver, Magalu, todos respondem à mão os primeiros comentários. Então, tem pessoas que já estão habilitadas para isso, que quando publica, elas só vão responder os melhores comentários e vai ter uma interação direta. Sim, e isso é importantíssimo, né? Até para quem está assistindo, gente, essa questão da gente produzir conteúdo e tal, tá assim, a Vicky é profissional, né? Mas eu tô também fazendo podcast aqui, que foi uma idealização, um sonho e tal, mas envolve muita coisa, né? Pesquisa, é tempo, você tem que passar. A gente fez aqui uma pauta, eu mando para ela manda para mim, a gente organiza tudo bem direitinho para produzir esse conteúdo. E uma vez que está gravado, ainda tem edição, ainda tem que postar, então demanda muito tempo, né, de capital intelectual e etc. E às vezes, para quem está assistindo, para quem está assistindo o podcast, para quem está vendo ali uma postagem,
a pessoa não sabe, e tem pessoas que sabem também, o trabalho que dá e o tanto que o like, que um comentário, que um compartilhamento, que é importante para o algoritmo entender e Uhum. você entrar nessa engrenagem, porque é isso, é um valor, né? É um serviço, é uma prestação de serviço e é onde a gente está divulgando o nosso trabalho. Então, fica o pedido aqui para a gente dá like em tudo, do pessoal, dos amigos, o que você gosta, dá like, curte, compartilha, comenta, porque é aí que o algoritmo também entende, né? Esse engajamento. Bom, brincadeiras à parte, Vicky, eu queria que você falasse um pouco da cajuína, né? Tem várias perguntas aqui, etc., mas o que que é a cajuína? Por que que é esse nome? O que que você faz? O que que você trabalha? Então, a Cagina, ela se tornou, na verdade, uma agência de marketing digital, mas eu comecei ela na pandemia, onde eu fazia consultorias gratuitas para profissionais de médio, pequeno porte, e empreendedores, pequenos empreendedores e também pessoas de artesanato tradicional, nesse sentido que foram impactados nas vendas na época da pandemia. E a parte de artesanato tradicional foi onde eu me identifiquei ali, trouxe a cajuína ali, Piauí, enfim, porque eu conversei com muitas pessoas do Brasil inteiro. E eu já tinha esse background aí de galerias, onde fazia documentários com profissionais, enfim, artistas também. Então, trouxe isso para uma coisa mais acessível e impactou pra caramba, assim, na vida das pessoas. Sim, então foi mais uma consultoria, né? Mas hoje em dia é uma produtora. Inicialmente foi assim. Hoje em dia estou trabalhando, enfim, com clientes, marcas mesmo. Eu já trabalhava em agências com marcas, então eu trouxe isso para a Cajuína, escolhendo diferentes clientes, que agora são da parte de comunicação, cultura, também sempre trago, como você, né? Essa parte também, cultura do bar, cultura de São Paulo, da área, enfim, diferentes áreas. Mas isso pode ser aplicado em diferentes meios. Tipo, tenho, né, um cliente que é da área da saúde, mas eu consigo trazer essa parte de pertencimento, de cultura, falando daquele universo das pessoas. Então não é só aquilo que eu falei, tipo, de vender o produto. Não, você vai falar o que as pessoas querem ouvir, você vai conversar com elas. E é Sim. isso que eu faço na Cajuína, a partir da produção de conteúdo. Eu busco entender aquele público, hã, como ele se comunica, e assim eu vou conversando com ele, a partir de entrevistas, a partir de roteiros e produção de conteúdo textual, cards, enfim, mas isso é sempre conversado. E também pode ser conteúdo de autoridade, que nem eu falei, coisas mais simples, pessoas que vão trazer a vida real. Então, essas coisas no dia a dia faz muita diferença na marca, e isso que eu consigo trazer na Cajuína. Eu fiz o briefing, vamos fazer aqui, gente, ao vivo não, né? Vai ter depois editados. Mas igual a gente se encontrou hoje, eu falei assim, Vicky, eu tô precisando fazer o canal do Autoria em Debate, porque eu comecei a gravar já os podcasts, fiz o canal na plataforma do YouTube, mas eu preciso fazer os outros canais para poder divulgar e tal. Ontem eu postei uma collab que teve muita visualização, e aí eu postei no meu perfil de advogada. Não tinha o perfil do Autoria. Tem até o perfil do @Autoria em Debate no Insta, mas não tem nada, entendeu? Como é que é essa proposta, assim? Como é que você vai fazer? Bom, eu inicialmente mando aquele briefing onde eu vou te perguntar onde você já atua, quem são os seus clientes, como são as pessoas que você gostaria de se inspirar. Então vai ter na verdade, várias perguntas, vai ter umas 15, 20 perguntas para você detalhar bem para mim. E a partir disso eu vou fazer a pesquisa. E a pesquisa, por exemplo, do podcast, a gente vai pesquisar outros podcasts que são também de advocacia, entender o que chama mais a atenção das pessoas dessa área, ver o que as pessoas comentam. E o comentário, ele é tão importante de avaliar porque são as dúvidas das pessoas gerais. Então você tem que ouvir o que as pessoas estão falando, quais são as dúvidas dela. E essa é uma pauta que vai se renovar sempre. E aí, não só no seu perfil, mas como nos outros perfis. Então, para podcast, seria basicamente isso, a identidade visual
para chegar no seu público, mas também que tem a ver com você, assim, né? Sim, sim, e é curioso isso dos comentários, né? E da importância desse engajamento do público de quem está assistindo, né? Eu fiz um vídeo falando sobre. Isso é um case também, gente. Falando sobre a Lei Rouanet. Trabalhei muitos anos, eu fui produtora há muitos anos e trabalhei muitos anos com a Lei Rouanet. E eu fazia um vídeo explicando mais ou menos a metodologia, como funciona, artigo 18, artigo 26, onde que entra, como mecenato e tal. E era uma coisa muito técnica, entendeu? Olha, se a pessoa jurídica pode incentivar, sei lá, com 4% do imposto de renda e tal, E era bem didático e era esse conteúdo de autoridade, né? E foi um vídeo que teve, assim, 1000 visualizações em poucas horas, muito comentário, assim, que você via claramente que é de gente que não entende nada da Lei Rouanet, e falando assim, a gente precisa de comida, e a saúde e tal, e você vendo assim, gente, cada agenda é uma, né? Tem a agenda da saúde, da segurança, longe de mim de falar que saúde ou educação eu acho que está no topo do que a gente precisa, quer dizer, está na base do que a gente precisa, né? Saúde e educação, segurança e etc. Mas foi um post que, para mim, foi muito útil, porque eu entendi a dor das pessoas, eu entendi que meu, meu público ele gerou um algoritmo, mas de muita gente que vai em desacordo com o que eu penso, ou em desacordo até com a própria lei, né? Por não saber mesmo. Mas, teve umas pessoas com um pouco de ódio ali, eu soube comunicar, sabe, de brincar e tal, e foi muito válido, sabe. Então essa discordância também, né, até você falou assim: a gente tem que falar o que que o público quer ouvir. E o que ele quer ouvir, de repente, não significa que ele tem que concordar com você. De repente ele quer ouvir uma coisa e vai discordar daquilo ali, e essa discordância, né, falando numa sociedade democrática, uma discordância e uma oposição com educação é muito bem-vinda, né. Vamos falar um pouquinho de cases, assim, seus, que você já teve sem informações sigilosas, assim, mas eu conheço algumas clientes suas, eu sempre te indico quando me perguntam, vou deixar o contato da Vicky aqui também, Obrigada. espero que ela mantenha uma parceria, uma acessibilidade comigo aqui também, né, depois que ela virar pau, é super Vicky Cajuína, Vamos lá. vamos lá. Mas me fala um pouco desses clientes seus e desses cases e como chegou até você e o trabalho que você desenvolveu com eles. Bom, eu trabalho nessa área já há 8 anos, então o que eu consigo trazer para os clientes a partir dessa análise, né, que é sempre primordial, mas para conseguir seguir com esse trabalho é sempre trazendo realmente a comunidade. Teve um case que eu gosto bastante, que também é da área de saúde, que estava com muita dificuldade de chegar no público. E o público é um case que o público-alvo era vender um serviço para pessoas idosas. Então, da área da saúde, enfim, e quem decidia a compra era as filhas, os filhos dessas pessoas e as próprias pessoas. Mas por ser um assunto super delicado também, porque é como assim, para as pessoas lidarem se comunicarem sem serem etaristas, saber se comunicar, entender a linguagem para a pessoa se sentir respeitada. Então você vai ter que entender como esse público se comunica e como ele gosta de ser visto também. Então, nesse case, eu consegui comunicar com entrevistas. Então, eu entrevistei pessoas reais que tinham o serviço, fiz vídeos documentais. Então, eu realmente ia até a casa das pessoas, eu conversava com elas. E eu não conversava necessariamente sobre o produto, eu conversava sobre a vida delas. Lifestyle. Exatamente, por que que elas estavam ali, mas o que que trouxeram elas até ali. Então, elas contam coisas da família, boas memórias, a questão de querer viver boas memórias ainda, e não ser algo estigmatizado, assim, sabe?
Isso teve um grande resultado, realmente foi um trabalho também contínuo, com essa editorial de conteúdo foi construído algo que são como minisséries, então você vai repetir com diferentes pessoas. Sim, Foi o que eu fiz, repetir com diferentes clientes, até realmente chegar em um cliente. Isso que a gente fez também com atrizes e apresentadores, mas a cliente que eu mais achei incrível, ela é uma cliente de 100 anos que eu entrevistei. Foi demais, assim, foi uma entrevista, sei lá, de 2 horas e meia, que virou 1 minuto, então tem que ter a visão ali para entender também o que que vai para as redes sociais ou não, mas essa aí viralizou, teve realmente foi onde começou a converter em venda. Foi mais de milhões, assim, de sim, visualizações e pessoas que se identificaram com ela. E o produto eu falei nos últimos 5 segundos. sim. O que importa é a história dela, que é aí que a gente trabalha o storytelling mesmo. Quais Sim. projetos mudaram sua visão sobre conteúdo e identidade digital? Bom, tem, também acho que todos os trabalhos que eu fiz, inclusive antes em agências e também que eu trouxe aprendizados para Cajuína a partir disso, mas realmente é isso da comunidade, sempre trazer o real, sempre, trazer isso do humanizado para todos os clientes, todos os cases. Esse que é a minha abordagem, né? Trazer histórias reais, estilo de vida, coisas que as pessoas vão se identificar. Fiz um trabalho, por exemplo, que era para uma marca também da farmácia, assim, que trouxe jogadoras do Corinthians feminino para falar sobre menstruação. E eu fiz um trabalho com equipe, assim, né, não com a Cajuína, mas com uma equipe que eu trabalhei fora da Cajuína, mas que foi incrível, porque foi um trabalho que me marcou muito, onde a gente conseguiu trazer pautas relevantes que as pessoas não ouviam muito de como era a experiência para jogadoras profissionais sobre menstruação. Essas mulheres, elas têm, cólica porque elas estão jogando o tempo inteiro, como é que o que que acontece? Aí perguntar isso para elas faz toda a diferença para um produto, como assim, feito para mulheres, né. Vicky, e dessas tendências e rumos do futuro digital? A gente até abordou aqui que foi uma parte da sua fala que eu achei muito interessante, que você falou da facilidade que é da produção de conteúdo hoje em dia com a IA, e que com isso o público quer um conteúdo mais humanizado, né. Então, assim, já tá tão fácil de esteticamente ser uma coisa linda que o próprio comportamento do público está buscando essa coisa mais humana. A gente queria entender de você que futuro que você prevê para as marcas e narrativas de um ambiente digital guiados por dados, algoritmos e excesso de informação. Qual que é o futuro que você vê nisso daí? A primeira coisa é ser objetivo. Acho que o Instagram ele vai cada vez ser mais objetivo, mais rápido, mais, hã, assim, mais, como é que eu posso dizer? Fluido, assim, né. As pessoas não vão, ter muita atenção o tempo inteiro nesses conteúdos. Mas para conseguir produzir isso para as marcas futuramente, eu acredito que seja realmente humanizar mais, hã, o como é que é? A inteligência artificial, ela tá aí, faz tudo rápido, e isso vai já tá tomando o trabalho de várias pessoas, então a gente tem que ver como a gente vai atuar com a inteligência artificial, a gente vai comandar ela. Exatamente, como uma ferramenta, né, não como uma substituta, como uma Exatamente, ferramenta. como É, uma ferramenta. Então você vai fazer seu estudo, a plataforma da IA ela vai ajudar com esse estudo, mas você que vai ter que pesquisar, você que vai ter que ir atrás de algo, porque ela não tem relevância, não tem uma, né, autoridade ali, não é uma informação válida, não é considerada. Então busca em meios reais, em jornais, em estudos, livros, enfim, realmente online também, mas escritores sim. relevantes. Sim, sim, da parte acadêmica. Eu lembro disso, quando a gente começou o meu canal, o meu perfil, né, no Instagram, que tinha muita notícia relevante, e é isso, você tá a fonte, né, a fonte de relevância, né, meios, você é jornalista, eu também sou jornalista, né, então, assim, essa questão de fake news ou de não citar a fonte, né, é super complicado. Quando vem assim ou vem aqueles dados genéricos, né, igual tem um que eu cito direto que é,
o ano passado, circulou globalmente 250 bilhões de dólares na Creators Economy. Tá, mas e aí? Essa informação é fontes da minha cabeça, da onde que é? Não, da Goldman Sachs, que faz pesquisa e tal. Então, de você ver aonde que você está citando onde você embasa o seu conteúdo, né? E na sua percepção, né, que a gente está falando de mais humano, você acha que já deu uma crise assim dessa generalização estética, sabe? De tudo meio que super requintado, bonito e tal, ou que a pessoa tá mais agora, vamos saindo do Instagram e indo para o TikTok, que tá ali, o TikTok é meio que a vida real o tempo todo ali, né? São 2 diferentes abordagens, né, o Instagram ele traz algo mais para o pessoal, humano, mais conteudista, realmente que nem você falou, trazer, é mais a ver trazer no Instagram fontes governamentais, IBGE, trazer essas fontes sempre vai ser relevante, mas no TikTok não vai rolar isso. O TikTok é realmente mais entretenimento. Vai ter pessoas que vão apresentar conteúdos mais longos, tem esse nicho, mas isso é mais um Instagram mesmo. Fica, eu queria que você desse um apanhado geral, assim, uma pessoa que está querendo começar nessa carreira sua e tal, o que que é relevante na sua profissão para que você fale assim, olha, disso eu não abro mão e tem outras coisas que dá para abrir mão. O que que você acha, assim? Bom, é definir realmente esse editorial de conteúdo, ver o que você vai abordar. E a produção multimídia, ela vem aí, realmente, a produção multimídia vão ter diversos profissionais, então vai do design, produção de vídeo, tem que saber como funciona, pelo menos direcionar. E quem quer trabalhar com isso, basicamente tem que se informar muito sobre conteúdo, quais são as estratégias lançadas pela própria plataforma, pelas próprias plataformas. Falando de Instagram, é importantíssimo ver o guideline do próprio Meta. Tem inclusive a própria página do Instagram, que é @creators, Uhum. que o próprio CEO e também o Mark Zuckerberg, ele também publicam todas as atualizações, porque nunca vai parar de ter atualização. Você vai ter que estudar isso sempre. E tá tudo bem, porque faz É, parte do trabalho. Então, é, ter isso em mente faz toda a diferença, que você vai ter que estar sempre estudando, sempre se atualizando. E realmente, para entender de estética e realmente fazer mais cursos profissionalizantes para entender o que, que é uma foto boa, o que, que é um enquadramento legal, como transformar uma foto boa para digital, porque é outra coisa. Então, sim. entender realmente como produzir para o digital. É. Sim, é um universo, né? É um oceano aí de possibilidades e só está crescendo cada vez mais. Vicky, eu acho que o que a gente para conversar aqui hoje era isso, deu para entender um pouquinho mais esse universo da produção de conteúdo, mas da parte de quem faz a criação estética, né, e jornalística por trás disso. E muito obrigada pela sua presença aqui. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Fique comigo aqui para o próximo Autoria em Debate. Me siga nas redes, dê seu like, compartilhe, deixe o comentário aqui. Pode ser até hater, gente, porque nesse engajamento da Lei Rouanet foi quase tudo meio que hater, assim. Então depois eles viraram lovers. É lovers o oposto Uhum. do haters? Porque eu acho que eu Os devia haters dão muito engajamento, dão viu? muito engajamento, gente. Que é isso, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem comigo e até a próxima. Obrigada, Até Vicky. mais, obrigada. Obrigada.